começando mais um programa Comportamento e Gaúcha Comportamento. Nós vamos ao ar pela TV Com e pela Rádio Gaúcha AM, Rede Gaúcha Sat. Se quiserem acessar também o nosso site www.cliquerbs.com.br, aí entra ou na TV Com ou na Rádio Gaúcha e os senhores e as senhoras estarão mais ligados ainda do que ficarão a partir deste momento, quando eu apresentar o professor Valdo Vieira. O professor Valdo Vieira é um pesquisador, ele é médico, ele tem a formação médica, odontólogo e um grande pesquisador. Ele esteve em Porto Alegre para lançar seu novo livro, seu 44º livro, que daqui a pouco nós vamos mostrar. É uma enciclopédia que pesa 3 quilos, né, professor Valdo? Mesmo. Seja bem-vindo, professor. A satisfação estar aqui com você, Tânia, e falar para a nossa turma aqui do Rio Grande do Sul e até para mais do que isso, pelo que eu vi, pelos seus programas, a coisa vai além. É. E, por acaso, o professor Valdo anda sempre de branco, né, professor? E hoje você... E eu sim, também. Mas, enfim, nada é por acaso. Ele é fundador, o professor do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. São novas ciências que ele vai nos explicar. Tem um centro de altos estudos da consciência em Foz do Iguaçu. O professor está lá alguns meses sem viajar, porque eu não... Eu estou mais de ano. Fica fazendo formação. 40 anos é a primeira vez que eu passo um ano sem viajar, sabe? E o senhor me dizia também que já tem 500 mil de pessoas ativas em atividades... Ativas dentro do nosso trabalho. A pessoa pode comprovar isso através do Google, por exemplo, fazendo uma navegação pela internet. Ela vai ver todos os pontos de interesse que tem hoje sobre a conscienciologia. Nós estamos em dezenas de países e temos 5 grandes instituições, tipo internacional, que agora estão dedicadas praticamente full time com, vamos dizer, aquela meta. Nós chamamos isso de mega foco, quer dizer, o foco central sobre o processo da consciência. E uma coisa muito séria, Tânia, todos são voluntários. Nós nunca recebemos uma dotação orçamentária, nem municipal, nem estadual, nem federal, nem internacional para fazer tudo isso. Só em Foz do Iguaçu, no CAEC, nós temos 26 construções de alvenaria. Tudo na base de cursos e livros que a turma já publicou até agora. Só trabalhando comigo nesse holociclo já tem 11 autores lá dentro. Agora nós esperamos que dentro de 2 ou 3 anos nós vamos para 30 autores. Inclusive um dos cursos que nós damos é o curso de formação de autores. Tem gente do Brasil inteiro, até do exterior, participando do curso. Eu lhe contei que a primeira vez que eu tive contato, com um imenso prazer, foi com a artista plástica Astrid Linzemeyer, que está fazendo... que fez os nossos bustos. Os bustos, lá nós já temos quase 30 bustos até agora, mas lá tem um caminho que nós chamamos, que é o caminho da lógica, que é para chamar a atenção para o processo do conhecimento, entende? Todo esse problema mais amplo, a abertura, nós chamamos de abertismo consciencial, para a pessoa entender o seu processo de evolução, ela considerar-se mais centrada, com autodomínio, mais confiança em si mesma, melhorar sua qualidade de vida. Então, isso que é o nosso desiderato, esse mega foco. Então, nesse caminho da loja, nós queremos elevar esses bustos para 200, que aquilo chama atenção, dá um impacto. São dos grandes pensadores, dos filósofos. São do Brasil e do exterior, de toda a época, desde o Sócrates até os últimos agora. E homens e mulheres. Até, por exemplo, o Dr. Ponte de Miranda, que era um grande amigo meu, e quem é advogado que possa estar nos ouvindo aí, ou vendo, sabe que foi um dos gênios do processo da jurisprudência no Brasil. Mas tem mulheres também, né, professor? Sim, tem. Inclusive tem a Florence Nightingale, foi que criou o processo da enfermagem, uma das maiores cabeças dentro do processo da assistência na área de saúde internacional, na história humana, né? Foi ela que fez isso. Estou só falando da Florence, só para mostrar, mas tem uma série delas. Como é que começou, professor, para que as pessoas que estão tendo o primeiro contato, os primeiros contatos... O caso todo é o seguinte, eu desde pequeno, eu desejava, a minha mãe, devido à minha tendência, certa vocação, lá em casa havia uma orquestra de cordas e processo, uma orquestra mesmo, que fazia cortina sonora para os filmes mudos. Então vinha o Tom Mix, por exemplo, do cavalo e fazia então a cortina sonora, o fundo musical
para o filme mudo. Então, cada um lá em casa, meu pai tocava flauta, minha mãe bandolim, a minha irmã violão, a minha tia violino e por aí ia. O meu avô, por exemplo, tocava qualquer instrumento de corda. Então, e outra coisa, por música, não era só de ouvido, alto nível. Então, eles fizeram um teste comigo para ver o meu senso de musicalidade. Se eu entoava bem, como é que era, se eu tinha boa memória musical. Se não era desafinado. Se não era desafinado, e a coisa mais séria é isso, é entoar. Então agora, a hora que viram que eu tinha um bom nível, eu falei assim, ó, então você tem que escolher o seu instrumento. Aí eu viro para minha mãe e falei assim, não, eu não quero mexer com música, eu já mexi com isso em vidas anteriores. O meu problema agora é trabalhar com isso aqui, a cabeça. Aí foram falar com meu pai falou, se o menino está querendo isso, vamos colocá-lo então estudando sem parar. Então eu comecei a estudar muito cedo. Com 5 anos já sabia ler, escrever, fazia carta, assinava revista, assinava tudo, com 5 anos de idade. Isso é em 1937. Agora, depois me arranjaram um preceptor. Quando eu entrei no curso primário, já sabia tudo, mas fiz o curso primário todo, porque era obrigado. Agora, a hora que terminou, não tinha mais escola, nem biblioteca para eu ler lá. Não estou brincando, era assim. Mas a cidade também era pequenininha. Naquela ocasião, já devia ter uns 9 mil habitantes no máximo. Agora, eles então arranjaram para mim um preceptor, sabe? O professor Vicente Lopes Pérez. Agora, todo dia, de segunda a sexta, ele lecionava de 4 a 5 horas e dava dever de casa, me ensinando tudo que não foi ensinado no curso primário. O curso primário do Brasil, no interior, a minha mãe era uma das professoras, lecionou 35 anos, você aprendia até álgebra. O negócio era o nível, o currículo, a carga horária de trabalho, era uma coisa de estudo. Agora, com isso... Segundo grau, aprendíamos... Mas veja, esse latim, professor... francês, inglês, já no segundo grau. Esse meu preceptor me ensinou, por exemplo, letra ronde, letra gótica, todos os rudimentos de latim, francês, inglês, espanhol. Ele devia estudar para lhe ensinar, hein, professor? Não, ele era um gênio, professor Vicente Lopes Pérez. Mas ele ia estudar para lhe ensinar, eu outra coisa, ele não lecionava mais do que com 14 crianças, mas praticamente era um por um, toda manhã. 2 anos eu tive estudo com esse homem. Então, isso tudo por quê? Porque eu não quis pegar em nada de música. Agora, veja, eu tinha uma certa facilidade para desenhar as pessoas, aquele caso todo. Então, eu falei assim, então ele vai ser pintor. Senão, eu quero estudar isso aqui, é a cabeça. Aí, eu fiz odontologia porque o meu pai era dentista. E logo em seguida eu fiz medicina. E depois eu saí para o mundo. Você sabe que eu estudei até em Hollywood, tive curso em Hollywood, tive contato com essas coisas todas para examinar o processo da exploração da vaidade humana, como é que é e tudo isso. Foi em Hollywood que eu estudei, por exemplo, para estudar um tipo assim, ó, do jeito que você está e eu, que é branco. Na televisão isso é muito bom porque você tem que ter um fundo, porque senão você fica parecendo a alma do outro mundo, só aparecem os olhos. Você está entendendo? Porque é a brancura da situação. Mas dá uma paz, assim, eu gosto muito. E é bom porque você transmite paz. O processo do branco é positivo por isso. Não é de guerra, não é beligerante. Não. Agora, então, a partir disso, eu comecei a fazer uma biblioteca. A biblioteca, aos 9 anos, já estava instalada. Hoje eu levei todo esse material lá para Foz. Por que escolheu Foz até que... Foz é porque no mundo inteiro que eu percorri, é o lugar que tem mais energia. Eles chamam isso no orientalismo de chakra da terra. Foz é um chakra da terra. Agora, não estou falando só a hidroenergia da água, não é isso. Não. É geoenergia, aeroenergia, todo tipo de energia. São 7 tipos básicos a partir da geoenergia, que é a telúrica que vem da Terra. Então aquilo facilita a pessoa. A pessoa vai lá para o nosso trabalho nessa área, porque é a zona rural de Foz do Iguaçu. Então, o que se passa? Depois de alguns meses, ela vê que ela está mais inteligente, ela está mais tranquila dentro de si, mais centrada, devido à energia. Tudo está corroborando e colaborando para aquele mesmo fim. Está entendendo? Então, essa confluência, ela potencializa o problema intelectual da pessoa. E outra coisa, a generosidade, a bondade, como praticar a bondade, como fazer assistência para a pessoa. Os grandes líderes mundiais para passar uns tempos lá. Nós recebemos gente lá, você há de ver reitor de universidade que leva, por exemplo, 6 professores assim, escolhidos para debate, jornalista profissional, vários, e debate assim de horas.
Lá tem debate toda semana, entende? Nós temos uma espécie também de ágora e tem tertúlia também. Depois do almoço tem tertúlia, o povo pergunta, e é muita gente. Exercitar a mente, ele nos leva à saúde, à longevidade, a Agora tantas veja, outras... mas também tem as artistas, você vê bem a Astrid, que você conhece bem, está lá também. Nós colocamos todo tipo de pessoa e pedimos a elas, colabora com a gente. Você também é voluntário. Eu vou lhe pedir licença, professor, vamos pedir um intervalo e eu queria esse livro, o professor lançou durante a sua vinda, a sua presença em Porto Alegre, Homo Sapiens Reurbanizado. Reurbanizado. Valdo Vieira, pesa 3 quilos, mas agora nós vamos dizer que é como uma Bíblia que a gente abre, mas eu já sei que a página 28 é muito interessante, sobre ela nós vamos falar no próximo segmento. 1 minuto só. Continuamos conversando com o professor, que nos dá um imenso prazer, professor Valdo Vieira. Há quanto tempo não vinha aqui, professor Valdo, a Porto Alegre? Agora parece 4 anos, porque eu diminuí as viagens para poder trabalhar lá em Foz, como eu estava falando. Agora, em Foz nós estamos fazendo uma enciclopédia da Conscienciologia. Que é essa? Isso aqui é só o início. Eu estou fazendo uns livros iniciais para preparar o ambiente para entrar a enciclopédia. Então eu vou publicar mais 2. Esse tem 1.584 páginas. 3 quilos tem que ler sentado, não dá para ler na cama. Não, esse não dá para ler na cama, é de propósito. Agora veja, ele é um livro com tratamento enciclopédico, mas qualquer pessoa entende porque ele é apostilhado. É igual uma apostilha. Em vez da pessoa ler um livro, ela lê uma apostilha. Esse aqui é um conjunto de apostilhas. Então foi tudo feito assim, de propósito. É paradoxal isso, né? Até aparentemente é contraditório. Uma apostila que é a abordagem enciclopédica. Mas ele é enciclopédico por quê? Uma pessoa que se interessa, é só ver na página 28 que tem as pontuações. Pontuações aqui são os totais que o livro tem. Então, só caracteres tem 4.922.000. Palavras são 833.000. Linhas são 98.000. Parágrafos, negritos, itálicos, seções, capítulos são 479 capítulos. Agora a página, como eu disse, 1584. Tem as definições, só de definições para expor o problema. Então, qualquer pessoa entende o que é disso. As definições são acessíveis. Por exemplo? São 1021. Por exemplo, aqui, instituição conscienciocêntrica. É aquela concentradora das atividades nas autopesquisas da consciência e na reeducação consciencial, a partir da razão social e dos estatutos legais transparentes, sendo intrínseca, cosmoética e consciencialmente sadia. Entende? Então não tem maracutaia, nem é paralela, nem é marginal. Como é que a gente podia... Nós poderíamos fazer um paralelo, professor, sobre a conscienciologia, projeciologia, conscienciologia e outras religiões, ou as espiritualistas? Não, o caso nosso é o seguinte, nós não temos nada que ver diretamente com religião alguma. Por quê? Porque nós fazemos pesquisas. As religiões são baseadas em princípios praticamente dogmáticos já estatuídos, ou seja, estabelecidos. E não se faz pesquisa, e nem há refutação. Uma pessoa que faz uma refutação dentro da religião, ela, por exemplo, se for na Igreja Católica, ela é excomungada na hora. E ela vira dissidente, ou, no caso aí, contra a situação, ela entra noutra linha. Agora, na ciência, não. A ciência, ela exige coerência naquilo que se procura, lógica, racionalidade, com refutação. Refutação é o debate que se faz e a discussão que se tem para comprovar um achado, aquilo que foi encontrado, por exemplo, na pesquisa. Agora, a única diferença nossa, então, com o processo da ciência convencional que está aí, é que a nossa ciência é baseada na consciência, mas de maneira integral. No saber, né? Não, e outra coisa, o paradigma, que é aquela teoria líder, é diferente da ciência convencional. É a pessoa que estuda a si mesma e ela recebe heterocrítica, quer dizer, a crítica de fora, para ver o que é que tem de racional e de coerente naquilo que ela diz. Então, por exemplo, eu pesquiso a consciência, você pesquisa, ele pesquisa, ela pesquisa. Depois nós chegamos num consenso. Esse consenso nós chamamos de verdade relativa de ponta.
Não é verdade definitiva, porque não tem. Então não tem nada dogmático igual a religião. Porque a religião determina, não, o princípio é esse, não muda. E o que é dogma é dogma. E acabou. É outra coisa, não há falácia também, não há sofisma. Há um debate contínuo para melhorar a relatividade dessa verdade de ponta. Uma verdade relativa, sem ser absoluta. Então, com isso, ninguém pode acreditar em nada. Toda religião é baseada numa crença. Você tem que admitir alguma coisa, tem que assimilar aquilo, nem que seja por sua emoção, por aquilo que você pensou, e você acredita, mesmo que você não viu. Nós não somos assim. Nós falamos assim, não acredite em nada nem em ninguém. Nem essa pessoa que está me ouvindo aqui, ó, não deve acreditar no que eu estou fazendo. Faça a sua pesquisa pessoal. Experimente por você. Chegue à conclusão, ou discorde daquilo que nós estamos falando, mas pela sua vivência. E acabou. A gente briga muito com a gente mesmo? É o único jeito. Tem uma luta? É o único jeito. Uma luta. Se a pessoa não faz reciclagem, ela não melhora. Então a melhor autoajuda que nós podemos fazer é autoajuda. Presta atenção, auto é da própria pessoa, ajuda. A melhor ajuda que uma pessoa pode fazer é ela fazer a reciclagem da vida dela, a reciclagem existencial, fazer a reforma íntima do seu micro-universo consciencial. Esse livro é baseado nisso. Ele é grande desse jeito. Uma pessoa, por exemplo, pode ler o livro, pode consultar, pode apenas folhear, ler alguma coisa, mas pode fazer pesquisa com o livro. Ele foi feito para atender essas 4. Sabe que a sensação que me dá? Que basta ele estar próximo de mim, já me dá um sentimento legal, não sei como não, é por causa do processo de energia. Você tem que lembrar o seguinte, nós temos 36 equipes trabalhando conosco. Já são 250 pessoas, a maioria tem curso superior em Foz. Eles mudaram, vieram do exterior e do Brasil, do Rio, São Paulo, aqui de Porto Alegre tem muita gente lá, tem muito gaúcho comigo. A família gaúcha lá na comunidade conscienciológica hoje é enorme. Entende? É gente muito boa, dedicada, você sabe, gaúcho gosta de estudar. É um dos lugares que se publica mais livro no Brasil, é aqui no Rio Grande do Sul. País. Mas então, se é muito pouco, não é isso, que se publica livro de gaúcho é aqui. Entende o que é que eu estou falando? Então, intelectualmente, esse nível é muito sério. E nós temos muita gente agora em Foz daqui. Agora, com isso, esse trabalho, por exemplo, foi feito num ano e meio, mas com todo o acervo, toda a acumulação, o trabalho, a bagagem que nós já vimos acumulando desde 1941. E o que isso volta, professor, para a comunidade e para as outras pessoas? Olha, nós lá temos as portas abertas hoje. Então a gente recebe desde a criancinha, pequenininha, aquela também de 4, 5 anos, e também aquele que está formado, e também o profissional de alto nível, universitário, para debates e para cursos. Então, por exemplo, é muito bonito lá, porque lá é o seguinte, eles marcam numa escola, vão 250 alunos, mas tem que repartir aquilo. Então, durante 2, 3 dias, vão 50 de cada vez, tem professor, tem os nossos e tem o professor da escola. Agora, é muito importante você ver aquela criança de 4, 5 anos colocando a luva na mão e a máscara para poder trabalhar na pesquisa. Então, nós chamamos que é o mini-cientista. Entende? Agora, aquilo dá um incentivo dentro do processo de criação. Agora, tudo isso, nós estudamos... uma curiosidade. Nós estudamos do ponto de vista hoje da pedagogia de mais alto nível para dar isso. Agora, material. Nós temos mais de 250 mil artefatos do saber. Vamos entender o que é isso. Então, por exemplo, no meio desses artefatos, tem aí mais de 60 mil obras, livros, coleções, etc. Só de dicionários selecionados, a maioria, por exemplo, de temas, hoje nós temos 2.700. Agora, tem uma ONG que foi criada em São Paulo agora. E mesmo que a gente não lê, sabendo que aqueles livros estão ali... Mas não é assim. Lá o negócio é irresistível. Sabe por quê? Os livros não são colocados Mas a gente não consegue na vida inteira ler aquilo. Não, mas faz consulta. Mas já nos dá o prazer de... Mas não é isso. Tânia, o negócio é mais sério, é mais aliciante. Sim. Envolve a cabeça da pessoa. Sabe por quê? Até que toda... Aqui, a turma de universidade vem até do exterior, da Europa, para ver o que nós estamos fazendo. O caso todo é o seguinte, nós temos mesa grande, nós chamamos isso de mega mesas. Então, naquela mega mesa, não tem nada de livro colocado em estante, assim, em pezinho. Está entendendo? Isso é só para guardar os acervos. Mas lá no trabalho não é isso, não. Permanentemente, todos esses dicionários são colocados de maneira horizontal e aquilo, ele é agressivo para quem passa ali. É muito dicionário que está na frente. Uma pessoa vai ver, por exemplo, filosofia. Ela vai ver dezenas de dicionários de filosofia em diversos idiomas.
Porque são dicionários temáticos, você está entendendo? Sobre assuntos específicos, assuntos técnicos. Então, com isso, ela se vê envolvida. Claro, eu entendi. Ela está pesquisando uma coisa, ela não vai ler todo o dicionário. Mas não é só pesquisar. isso, não é só isso. Uma pessoa vai pesquisar, existe uma lei nossa, básica, um princípio de pesquisa. Ela tem que fazer consulta no mínimo a 50 dicionários. Não pode ser menos do que isso. Nós queremos saber como e por quê. Então, tem tudo ali, nós temos monitor para tudo, segue aquelas pessoas. Agora, tudo é feito assim, na mão da pessoa. Outra coisa, existe o cosmograma. Esse livro foi tudo feito assim. Para você ter uma ideia, olha aqui, ó, a bibliografia específica, exaustiva, porque ela tem mais detalhes do que aquilo que a ciência pede. Nós entramos em detalhe, em minúcias. Então, tem 7.653 fontes bibliográficas. Agora, nós lemos uma média de 33 periódicos por dia, do Brasil e do mundo. A gente recebe lá, entende? Agora, se você vê os totais disso, são milhares de recortes feitos. Todo dia tem o clipping. Então, sobre tudo quanto é assunto. Agora, esses assuntos hoje são milhares deles. Eu, por exemplo, hoje trabalho com mais de 5.000 assuntos. Então, por exemplo, eu pego a 0 hora. Com 5.000 assuntos, todo dia você vai recortar alguma coisa no jornal. Claro. Você entendeu? Agora, isso entra no cosmograma. Aquilo então vai ampliando. Isso é colocado em pasta também, igual ao dicionário, tudo à mão. Não tem nada difícil, tudo fácil. Então a pessoa vai lá e consulta na hora. Agora, isso envolve a pessoa. Difícil é eu ter que pedir um intervalo. Mas nós já voltamos imediatamente, continuando a conversa com o professor Valdo Vieira, que fundador do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Gaúcha Comportamento tem o oferecimento de linha de jardinagem Tramontina, porque Tramontina é Tramontina. Bela Bimba, floricultura e jardinagem. E Casa das Perucas Jurema, a maior variedade em perucas do estado. Continuamos conversando com o professor Valdo Vieira, que esteve em Porto Alegre lançando o seu livro Homo Sapiens Reurbanizatus, as reurbanizações extrafísicas e renovações conscienciais. Assim parece tão difícil, mas não é não. Só começar a debulhar que você vira logo. O que são reurbanizações? Já viu tanto de jovens de 10 anos, 12 anos trabalhando no nosso laboratório? Nós temos 17. Reurbanização extrafísica. O que é isso? Por exemplo, aquelas consciências extrafísicas que estão há muito tempo sem renascer aqui. Entende? Por exemplo, isso que as religiões chamam de limbo, inferno, geena, essa coisa toda. Sim. Então elas são reurbanizadas, são tiradas dali e muda aquele ambiente extrafísico. E muitas delas são encaminhadas para renascer. Algumas são transmigradas, vão para outro planeta. Seria uma reencarnação. É lógico, é a vida sucessiva, são as Seriex. Agora, uma pessoa que sai do corpo pela projeção, ela comprova por ela mesma que isso existe, que ela tem vida, porque ela vai ter retrocognição, ela vai lembrar de vidas anteriores, entende? Agora, essa turma nossa, todos eles sabem disso, já fizeram experiência, é gente que já vivenciou tudo isso. Então, são veteranos hoje, entende? Isso nos ajuda demais. As renovações conscienciais? As renovações conscienciais derivam justamente disso. Porque a hora que a pessoa vê, ela começa a ver o aspecto mais sério da vida dela, para ela se sentir melhor, mais centrada. Então, ela se sente mais otimista consigo mesma. Se sente melhor perante a vida. Dominando os seus sentimentos. Ela vive mais, que ela vai se cuidar mais, não vai ter suicídio lento disso ou daquilo, não vai querer fumar, não vai querer beber demais. Não precisa falar nada para o povo. No CREC, por exemplo, não tem isqueiro, não tem cinzeiro, não tem nada disso, porque ninguém fuma. Entende? Porque eles já viram que não tem. Aquele que chegou que fumava dá um jeito. O outro que chegou que está cheio de tatuagem, cheio de coisa, ele procura eliminar. Esses excessos bobinhos da própria vida, a pessoa procura tirar e levar a coisa correta. Agora, todo mundo é alegre, tem bom humor, já começa de manhã com bom humor. Que uma das coisas, por exemplo, para entrar no ciclo, a gente só exige uma coisa. A pessoa tem que dar um sorriso. Entende? A hora que abre a porta, ela tem que ter um sorriso, por causa do bom humor da situação. Tem que entrar, agora, não, da carranca não quer dizer seriedade. Outra coisa, lá tem gente muito mais velha do que eu e meninos.
entende? Pequenininho, de 4, 5 anos, tudo já trabalhando com a história. Agora, é muito engraçado, né? Aquele garoto já coloca um jaleco para fazer uma pesquisa, para ver a coisa séria. Outro já está no computador, já trabalhando, entende? Coisa séria de computador. O outro já tem um laptop andando daqui para ali. Professor, entende? como é que os senhores analisam a violência urbana, a delinquência? Nós analisamos devido à reurbanização. Isso ainda vai aumentar durante uma boa temporada. A mesma coisa é o processo da guerra. Por quê? Houve uma explosão demográfica e houve também a superlotação das coisas. Esse livro aqui, por exemplo, eu faço uma listagem de superlotação. Estudo é estudado com os fatos, a gente dá a fonte, mostra tudo, coloca até o nome, tudo que tem. Esse livro é de análise também sociológica dessa situação. Detalhe por detalhe. Só para você ter uma ideia. Superlotações de advogados, de agente de polícia, de alunos, de animais, de banhistas, de bebê, de cadáveres, de candidatos a empresa, de ciclistas, de clientes, de consumidores, de convivas, de crianças. Eu não vou ler todo, mas são 36. Agora, por exemplo, isso tudo existe devido a isso que nós chamamos de consréu. O que é consréu? É uma consciência que foi reurbanizada e que renasceu aqui na Terra. Então, ela tem, às vezes, uma porção de alterações, que nós chamamos de trafares. É o traço fardo. Por exemplo, uma pessoa fuma. Aquilo é um traço fardo. Às vezes ele já tentou deixar de fumar 3 vezes e não conseguiu. Então, é um peso que ele carrega nas costas e não consegue alijar, não consegue tirar fora. Então, isso é trafar. Agora, esse trafar, esse trafar. Isso é um novo vocábulo, então. Nós temos um novo vocábulo aqui, para você ter uma ideia. Só para você ter uma ideia, na página 28 a pessoa vai ver, mas tem definição para tudo. Só para você ver, neologístico, o total de neologismos propostos, são 2.661 só nesse livro. São novas palavras. Você tem que ver que ciência é baseada, se você está falando de coisas novas, tem que arranjar palavra nova, você não pode estar usando os mesmos que já existem. Isso então é o neologismo, é a terminologia, a nomenclatura técnica da própria ciência. Mas agora, qualquer um entende. Não se pode conter essa violência, não existe. Não, nem é o que através... está assim, não. Nós temos sim, a fórmula nossa é uma só. Reeducação. Não adianta nada esse negócio de combater terrorismo através de guerra. Mal não conserta mal. Agora, reeducação. Essa reeducação tem que ser generalizada e pessoalizada, ou seja, individualizada. Então, essa reeducação é que nós procuramos fazer. O objetivo básico de todas essas instituições é a reeducação da sua pessoa, da sua consciência, sem fazer a sua cabeça. Presta atenção, sem fazer. Você não deve acreditar em nada que eu falo. Faça a experiência do que nós estamos fazendo. Você vai se sentir melhor. É isso que nós falamos. Entende? Nós não somos pessoas, por exemplo, eu não estou aqui para convencer ninguém. Eu sou uma pessoa que informa. Eu sou informador. Eu estou dando aqui, ó. O senhor pesquisa e... Pega ou larga. O problema é de quem se interessar. Está aí. Outra coisa, eu não tenho nada, não estou procurando nada, não estou ganhando nada com isso. Todos esses meus livros foram dados graciosamente para fazer assistência. Todos nós somos voluntários. Eu não vivo disso. Todos esses que estão comigo não vivem disso. Para você ter uma ideia, na área, por exemplo, lá do Paraná, a partir de Foz do Iguaçu, todas as faculdades e universidades têm professores nossos, dessa turma que veio de fora. Entende? Eles chegam lá, entram em concurso, passam nos primeiros lugares, porque é gente boa, a maioria é superdotado, porque a gente estudou isso, procurou um homem real, intelectual, genial, igual Diógenes com a lanterna. Você está entendendo? Então, é o que eles chamam de headhunter. Eu estudei isso até no Oriente para ver como é o processo da superdotação. Então nós temos um conjunto de pessoas realmente superdotadas. A salvação está na educação. Não é educação. Na reeducação. Reeducação. Por exemplo, a universidade hoje, ela é muito combatida, porque está tudo... Ela virou o quê? Ela virou uma indústria marginal. Você está entendendo como é que é? Eu tenho aqui as listagens. Listagem de indústria, das máfias, tudo que tem. O processo paralelo, por exemplo. O negócio paralelo, as coisas que são erradas, o processo de contrabando, narcotráfico. Agora, pessoas, por exemplo, nós examinamos, só para você ter uma ideia. Bilionária, boxeadoras, bulímicas, burocratas, buscadoras borboletas, caçadoras, canibais, clânicas, que é de clã. Eu sou das contaminadoras, eu pois é. Aqui, ó, contraventoras, críticas anticosmoéticas, demagogas, desestabilizadas. Por exemplo, desestabilizada é o que acontece mais. A maioria das pessoas são desestabilizadas. Então, aqui nós estamos fazendo uma apreciação mais séria de 100 tipos dessas personalidades.
80 desses tipos é de desestabilização da consciência, da personalidade. Então é a pessoa carente, é essa que, por exemplo, tem síndrome do pânico, é a outra, por exemplo, deprimida, que é o processo. Todas essas doenças que hoje nós consideramos da moda, que essas são da moda. Por exemplo, a bigorexia, ou a vigorexia, que é aquela pessoa que não está satisfeita com o corpo nunca, então começa a usar anabolizante, acaba com o corpo, morre mais cedo. É aquilo que nós chamamos de suicídio lento. E a morte prematura. Tudo isso nós explicamos e damos, a gente fala aqui, dá o nome dos processos, as iniciais das pessoas, dá a fonte onde é que a pessoa pode estudar. Por isso que tem tanto livro e tanta coisa falada aqui. Você está entendendo? De tudo com listagem. Só de listagem de 100 coisas assim, 100 itens técnicos, tem 51 categorias no livro. Isso tudo naturalmente retorna à comunidade, faz com que as pessoas tenham mais curiosidade do saber. Ela começa a se interessar por todo mundo, os entes queridos dela, todo mundo que ela gosta. Então ela quer ajudar a criança, quer ajudar o pai. Não, minha mãe ainda tem jeito. Assim, você que sabe, vê o que é que você faz. Como é que eu faço com meu irmão? Olha, ele está na droga, olha o problema, porque a droga, você sabe, está piorando tudo. A maioria desses crimes que existem por aí, 80% dos casos tem droga no meio. E a droga começa pelo cigarro, às vezes pelo álcool, e nunca a pessoa está numa droga só. Do álcool passa para o resto, então toda droga é uma droga mesmo. Agora veja, hoje tem certos remédios que são droga, hoje estão sendo vendidos aí, todo mundo está usando em excesso. Tem certos alimentos que são droga, está todo mundo comendo. Então é preciso ver, por exemplo, aqui essas contaminadoras. Só de contaminação nós damos as 100 contaminações básicas que a pessoa deve evitar na vida. Se ela quiser, tem tudo aí. Está entendendo? Agora, tudo isso foi estudado durante muitos anos e com essas equipes técnicas. Um ano e meio o senhor levou para escrever? Não, um ano e meio para crochetar. Você sabe a palavra crochetar. Quando você faz o... Crochê. Então você junta tudo e faz a confluência, a convergência desse material todo e nós tiramos então a substância que deu nesse livro. Agora, eu já estou trabalhando no outro, que esse aqui é o Homo sapiens reurbanizado, quer dizer, é a pessoa que foi reurbanizada, aquela consciência, e que renasceu aqui e que agora está tendo essa experiência. Muitas dessas consciências, às vezes não renascem, por exemplo, há 100 anos, 500 anos, 1000 anos. Então ela chega aqui, encontra toda essa capacidade, já fica perturbada. Então a criança começa a dar tiro no outro, às vezes com 9 anos já matou o outro. E dentro da Conscienciologia existe alguma pesquisa sobre outros mundos? Sim, existe. Na nossa Via Láctea toda. Da extraterrestrialidade, entende? O processo fora. Para nós, por exemplo, existem muitos planetas igual a esse. Agora, uma pessoa que faz projeção, chama exoprojeção, esse tipo. Ela vai constatar que existe vida fora disso. E outra coisa, nós não somos esse corpo. A consciência é superior a isso. Agora, nós precisamos o quê? É valorizar, dar valor para aquilo que seja prioritário, através de discernimento. Então, por exemplo, já pensou, uma criança, você pega aí com 15 anos, por exemplo, ela começar a ter maturidade, já saber o que quer, já tem prioridade primeira, não, o que eu quero na vida é isso. E ela, sem excesso, sem tolices, sem exageros, sem seguir todo esse desregramento de muita gente adulta que tem por aí, é isso que a gente procura. As pessoas podem achar que é uma religião? Não, não é bem religião, pelo seguinte, nós, sob certo aspecto, a gente é até contra a religião. Porque a hora que você fala que não deve acreditar em nada, por exemplo, essa nossa, vamos dizer, esse princípio básico, não tem instituição nenhuma que nós conhecemos, a não ser essas conscienciocêntricas, que é capaz de colocar lá. Você vai chegar, por exemplo, na instituição, você não vai encontrar isso. Por exemplo, universidade, está lá assim, não acredite em nada, nem em ninguém, nem no que lhe informarem aqui nessa universidade. Tenha a sua experiência pessoal. A mesma coisa, nesse livro aqui eu estou falando a mesma coisa. Não admite nada do que está aqui. Faça a sua experiência pessoal para ver se isso funciona ou não. O que a gente está falando? A mesma coisa, a pessoa que está medindo. O senhor experimentou. Então, aqui o negócio que nós chamamos, que é soco no queixo e fratura exposta. E nós chamamos isso de verdade relativa de ponta. Agora veja, suavemente, ninguém está agredindo ninguém. Não. Se a pessoa quer estudar, ela chega, a gente pergunta para ela assim, você, qual é o seu desafio? Qual é o seu fôlego? O que você deseja? O desafio aqui, o que você quer? Até que ponto você quer ir? Entende? Dentro desse processo, por isso é que a gente tem sucesso com essas coisas todas hoje no mundo.
Agora, só no processo da Conscienciologia eu estou há mais de 2 décadas, mas eu estou trabalhando com isso faz 50 anos. 50 anos. Agora, para acertar a minha biblioteca, por exemplo, que eu doei todo para fazer a soloteca, ela está com 62 anos hoje. Então, é uma coisa para se pensar, já não é tão pequena assim. Como é que as pessoas têm um telefone 051, que é o código de área de Porto Alegre, 32240707, que contata para o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia em Porto Alegre. Tem um site www.iipc, P de Pedro, C de casa, iipc.org.br. As pessoas podem acessar, então ter mais contato. O senhor fala também de alguns efeitos positivos das reurbanizações. Tem muitos efeitos negativos, né? Sim, mas, por exemplo, o primeiro efeito positivo é o seguinte, é que nós já temos essas instituições todas falando essas verdades relativas de ponta, no Brasil e no exterior, e ninguém matou a gente até o momento. Quer dizer, há uma pacificação em tudo isso. Hoje a gente já pode falar essas verdades. Entende? O governo às vezes está aí, mas não combate a gente. Não tem nada, pelo contrário. Eles vão atrás, eles querem saber. Entende? Nós recebemos gente de todo tipo. Agora, quando nós começamos tudo isso, e sabe, energia maluca, ninguém admitia isso. Mundo. Ninguém admitia. Hoje, quando eles chegam lá e vê, por exemplo, só nessa instituição, no CAEC, e chega lá e vê todas aquelas construções, que é muito maior do que a universidade. Já tentaram, quiseram levar a universidade para a gente institucionalizar. Eu falei, não queremos nada que institucionaliza, porque senão acaba a pesquisa independente. Nós temos que ter cada um, a pessoa chega lá, a gente dá liberdade para ela, faça o que você quiser. Isso é que é o superdotado. Tudo que você quer, o que você quer, a gente dá para você. Pesquisa, liberdade total. Entende? É isso aqui. Então, a formação do indivíduo aí. Para fazer a reeducação. Para fazer a reeducação. Agora, as escolas precisam ser reeducadas, os professores precisam ser reeducados, o governo precisa ser reeducado, os líderes precisam ser reeducados. Uma pessoa que sai do corpo vê isso logo. Então, veja, daqui 100 anos nós vamos voltar aqui, nós ainda vamos ser uma micro-minoria. Daqui 500 anos, possivelmente também. Micro-minoria. Porque não dá para massificar isso tudo, entende? Nós falamos a situação toda, a gente não tem nada para esconder, não estamos criando um gueto, mas veja, para massificar e tornar essa visibilidade absoluta é impossível, entendeu? Em termos de pesquisas assim, deste clima negativo em torno de países, de guerras e etc. Eu estou fazendo um livro que eu vou publicar em 2005, daqui a um ano, por aí. Ele já tem 600 páginas, vai ficar mais ou menos do tamanho desse. Nós estamos coligindo material, que é sobre o Homo sapiens antibelicosos. Antibelicosos. Belicosos quer dizer o da guerra. O da guerra. Ele é anti-guerreiro. Então, por exemplo, é aquele que faz, por exemplo, a objeção de consciência. Entende? A pessoa que é chamada para a guerra, não, eu sou objetor, minha consciência não permite que eu vá dar tiro nos outros. Vamos arranjar isso pela diplomacia, vamos dar um jeito de estudar. Agora, uma pessoa me escuta, ela vai falar assim, ele é um visionário, está fora da realidade. Não é. Tudo isso é exequível. São milhares de pessoas que já conseguiram. Aquele que quer, ele alcança. Na vida nós achamos o seguinte, aquilo que você procura, você acha. Agora, é necessário ter o quê? Em primeiro lugar, a maior força que você tem é a sua vontade. Agora, em segundo lugar, é a qualificação dessa vontade, que é a sua intencionalidade. Se a sua intencionalidade é boa e você tem disposição, você está sendo sincero, você não tem autocorrupção, porque o pior da pessoa é a autocorrupção. A maioria de todos esses processos que tem aí é devido à autocorrupção, não é a heterocorrupção. É a corrupção da pessoa com ela mesma, contra ela mesma. Então, é um auto-engano falaz, terrível, entende? Primário. Então vamos isso é terrível. Nos tratar, vamos começar. O problema é nosso, não tem jeito. E outra coisa, isso é através da filosofia do exemplarismo. Muita gente já estudou exemplarismo. Então você dá o exemplo para a sua filha, para o seu irmão, para o seu pai, para o seu companheiro, para o colega de trabalho. Na hora que precisa, você vai se manifestar, você vai mostrar maturidade. Não.
O dele está mais inteligente, é preferível seguir. Olha, há mais vantagem nele, no que ele está falando. Isso é que importa. Aí começa a ter... Aí muda. Essa que é a reeducação que nós estamos falando. Agora, a reeducação tem que ser substancial. Como é que a gente pode fazer reeducação para todos com direito à reeducação? Pois é. Querer isso que nós estamos querendo. Agora, não adianta fazer assistencialismo. Não. Assistencialismo é coisa superficial. Tem que querer mesmo. Tem que ter. Nós chamamos isso de TACOM. TACOM é a tarefa da consolação. O que as religiões fazem, o que o governo do Lula está fazendo, a tarefa da consolação. Entende? Agora, isso é paliativo. Está tirando os mosquitos, mas a sujeira fica lá. Então, é preciso de fazer assistencialidade, que não é assistencialismo. Entende? É muito diferente. Então, isso é que é reeducação, entende? Agora, quando se vai fazer assistencialidade, se caminha para aquilo que nós chamamos de TARES, ou seja, tarefa do esclarecimento. Não adianta só consolar. Entendeu? Isso é muito superficial. Então é o paliativo. Às vezes é necessário fazer esclarecimento. Esse esclarecimento, às vezes, é feito pela cirurgia. Fazer a pessoa pensar. Porque o que falta, na maioria de nós todos, é reflexão. A pessoa tem que parar para refletir. Mas refletir com o quê? Com boa intencionalidade, o interesse maior e visando o outro. Tânia, observa, a maioria das pessoas tem tudo, mas estão se queixando de alguma coisa. Quem se queixa é doente. Toda queixa demonstra uma doença. Agora veja, isso aqui é um hospitalão. A sociedade humana ela é patológica. Então o problema nosso é ver se todo mundo que trabalha com a gente seja pelo menos enfermeiro, mas que não seja mais doente. Ele sendo enfermeiro, ele já vai fazer reeducação, vai ajudar, dar exemplo para os outros. O processo nosso é esse. Agora, a patologia ela é generalizada. Se você for olhar, nós vivemos na deficiência Holândia. Mas agora veja, com bom humor. Você tem que manter o bom humor para isso. Isso é que é a coisa mais séria dessa história. Bom humor. E nós somos assim, que é a vida. Mas eu acho agora, é fascinante. Se fôssemos um pouquinho mais bem-humorados o mundo inteiro, seria muito melhor. Já ia tudo mais fácil. O bom tom ia melhorar em vez da violência. O bom tom entraria no meio da violência. Entendeu como é que é? As mulheres são mais pacíficas. Muito mais, são mais inteligentes. Mulher é mais inteligente. O ginossoma da mulher é mais inteligente. É tanto que os maiores QI que eles andaram estudando, que são confiáveis dentro das estatísticas, é de mulher. O maior que foi alcançado é de uma mulher... Só o instituto que divulga isso, os outros não dizem. Não, mas tem gente, não. Hoje tem muita gente estudando o processo do feminismo, o problema da ginossomática, como nós chamamos, que é a pessoa que tem o ginossoma, que é o corpo feminino. Entende? Que é diferente do androssoma, que é a androssomática do corpo masculino. Agora, a mulher, ela é mais avançada. Agora, o problema é que o corpo dela é superior, é mais complexo e é difícil. O homem tem um corpo que é muito mais... Somos um coquetel de coisas, de reações, de emoções, de vida, hormônio. Principalmente o hormônio. Entende? Então, essa que é a diferença. Mas, por exemplo, a mulher que sabe mexer com isso, ela tira muito mais partido do que o homem. O corpo feminino permite isso. Agora, ela tem que centrar. Ela tem que ver o que ela quer. Ter a prioridade primeiro. O que você deseja? A prioridade. Aquilo que está acima dos outros. Porque você sabe, boa vontade e boa intenção não adianta. Tem que ter discernimento. Esse discernimento, se a mulher alcança, sai de baixo. Ela consegue tudo. Entende? Bom, se quiserem contato, eu repito, o site www.ipc.org.br, o telefone do Instituto em Porto Alegre 3224-0707, para compra dos livros, ou para manter em contato com o professor Valdo Vieira, que eu tive imenso prazer em lhe receber e conversar e refletir e repensar tantas coisas. Eu estou muito satisfeito de ver você. O seu ambiente aqui é muito bom, positivo. Viva a RBS. Muito bom. Um abraço. Agora, eu já conhecia muito, já estive aí em programa, já estive aqui várias vezes nos anos anteriores. Agora, aqui está bem melhor o ambiente atualmente. Teve uma época que eu vim aqui e está cheio de esporos. Eles andaram limpando tudo. Hoje está tão limpo, tudo limpinho. Entende? Esporos por causa do processo da... Você sabe, a área aqui, da lagoa, problema da umidade. Hoje não tem nada, está ótimo. Melhorou tudo aqui. Eu fico feliz. Tá o máximo. Saúde e paz. Saúde e paz. Estamos juntos. Até o próximo programa. O Gaúcha Comportamento tem na produção Lilica Chagas e na equipe técnica Isaac Barriento, Osmar Almeida e Davis Rodrigues.